seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, e a esse, eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, e farei o sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta, estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? Oremos, Pai, mais uma vez. A Tua palavra foi lida, Pai, neste momento. E nós sabemos que ela é viva e eficaz aos nossos corações, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E nós pedimos neste momento, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que venhamos falar aqui aquilo que o Senhor quer que eu fale nessa noite. Que possamos sair daqui com os nossos corações mais cheios de alegria da Tua palavra. Não olhe para a minha pequenez neste momento, porque sou apenas um instrumento usado pelo Senhor. Peço que possamos abrir os nossos corações, esvaziar de nós mesmos, para que a Tua palavra faça morada em nossos corações, e também que saiamos aqui nessa noite mais cheios e mais diferentes do que nós entramos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Esse texto, meus amados irmãos, ele é um texto forte, porque fala do castigo dos idólatras. No contexto de cativeiro, o povo de Deus estava. E naquele cativeiro, eles não tinham a liberdade de ali erigir algum templo para estar adorando ao Senhor. Porém, nós vemos que aqueles que amavam o Senhor no seu íntimo, eles tinham um templo no seu íntimo, que eles adoravam o Senhor em espírito e em verdade. E aqueles que não amavam a Deus, trazia a idolatria no seu íntimo também. Isso atrelado à superstição ou ao contexto de idolatria propriamente falando. Como é que nós queremos falar disso nessa noite? Porque nesses dias as pessoas têm levantado ídolos no seu coração. E Deus manda falar para o povo, através do profeta Ezequiel, que o povo estava levantando ídolos no seu coração. Mas para nós entendermos, e eu vou ser bem breve, prometo não cansar os irmãos, que quando nós falamos de ídolos, nos vem à mente uma imagem feita de barro, uma imagem feita de gesso, uma imagem feita de madeira. Quando nós falamos de idolatria, nos remete à ideia de Dagon, de Azera, nos remete aos deuses do Egito, que tinha ali na casa de Faraó, onde todos os egípcios veneravam a deusa, né, que era aquela que fertilizava o solo, e tantos deuses que tinham pelo Egito, que eram representados ali em estátuas ou estatuetas. Quando nós falamos de idolatria, nos remete ao povo de Israel no deserto, quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus e demora, eles achando que Moisés tinha morrido, Arão pede que o povo leve até ele seus pendentes, e ali ele faz um bezerro para que o povo adorasse. Mas quando nós falamos de idolatria no contexto de hoje, não precisa você estar de frente de uma imagem para ser um idólatra, porque muitos têm levantado em seu coração a idolatria. E o que pode ser a idolatria nos dias de hoje? A idolatria nos dias de hoje
pode ser qualquer coisa que tire a primazia de Deus em nossas vidas. Qualquer coisa que esteja tirando o nosso tempo, que esteja tirando o nosso relacionamento com Deus, isso está se tornando ou já é uma idolatria em nossos corações. Em um mundo, nesses dias que nós estamos vivendo cada vez mais, um esfriamento ou um esgotamento da fé na vida de muitos irmãos que antes professaram a fé, que andavam bem, que estavam correndo bem, muitos estão esgotados na fé, estão regressando à velha vida. Por quê? Porque estão levantando ídolos no seu coração. É um emprego que tinha que ser usado para ser bênção na vida dele, se tornou uma idolatria, porque aquele emprego ou aquele trabalho o impede de servir a Deus de uma forma honesta, de uma forma digna. É um plano de vida que ele coloca como mais importante na sua vida, e isso tem tirado o seu sossego, e isso tem tirado a sua paz ao ponto de impedir que ele preste a Deus um culto verdadeiro. É o cônjuge, é o filho, é os bens materiais que ele adquiriu, que ele gasta mais tempo com aquilo do que com a obra de Deus. Ele usa, como nós dizemos, cantamos aqui pela manhã, o domingo, que é o domingo do Senhor, para estar ocupado com aquilo que é terreno, e se esquece de estar na casa de Deus, servindo a Ele. É o carro, é a casa, é muitas coisas que nós colocamos como sendo importantes para a nossa vida, e ela tem tomado o nosso tempo, tem esgotado a gente ao ponto de prejudicar a nossa vida com Cristo, o nosso relacionamento. Isso é um ídolo no seu coração. E eu quero, diante dessa introdução, fazer uma pergunta que vai nortear o que eu vou falar nessa noite. E cada um vai guardar em seu coração. Visto que todos aqui são crentes, né? Eu teria duas perguntas para se fazer, mas vou fazer apenas uma. Qual é o ídolo que se tem levantado no seu coração, que tem dificultado o seu relacionamento com Deus? Pode ser a TV, pode ser um programa, pode ser um jogo de futebol, ou na televisão, ou fisicamente falando, que toma o meu tempo, e se tomou o meu tempo. E às vezes a gente para muito para falar disso. Ou pode ser a preguiça, que às vezes você tem de não vir à igreja. Deu para os irmãos entender tantas coisas que pode se tornar um ídolo no nosso coração? E muitos têm levantado esses ídolos nos seus corações. E por causa disso, estão se tornando idólatras, ao ponto de se esquecerem de Deus. Muitos também têm se tornado o seu próprio eu como uma idolatria. Aqui nós podemos até falar do narcisismo. Muitos têm colocado uma barreira, né? Porque às vezes ele não é visto, ele não é enxergado, ele não é... E muitas das vezes ele coloca isso como um empecilho para se relacionar melhor com Deus. Às vezes ele não é nem notado na igreja. Ele vem, entra dia, sai dia, vai embora. E ele não é notado. E isso pode ser também essa vontade, né? Esse eu, que às vezes muitos carregam dentro de si, para serem lembrados. Isso pode se tornar também uma idolatria. Então, diante disso, o que é um ídolo? O que é um ídolo para nós, ou para todos? O ídolo é uma imagem ou representante de uma divindade, que muitos, né, é feita como objeto de adoração. Foi o que eu falei sobre os deuses do Egito, sobre os deuses que eram levantados, né, quando Sansão, por exemplo, estava ali no templo. Eles estavam oferecendo ali um culto ao deus Dagom, que era o deus dos filisteus. E Sansão estava servindo ali de entretenimento para adorar ao deus Dagom.
Lembramos do rei Manassés, por exemplo, no seu coração mau, ele fazia sacrifício de crianças para oferecer ao seu Deus. E tantos outros no contexto de Israel, desta idolatria que se estendeu e que atingiu o povo de Deus também, porque muitos carregavam dentro de si essa superstição, e a todo momento Deus estava falando com eles através dos profetas: deixe de idolatria, se abstenha disso e volte-se para mim. Então o ídolo é aquilo, ou é representante de alguma divindade que é feita como objeto de adoração. E o ídolo também pode ser qualquer objeto de paixão que colocamos acima do valor de Deus nas nossas vidas. Foi o que eu disse aqui: tudo que você coloca como valor acima do que Deus representa para você, isso é o ídolo. Então nós podemos dizer que quase tudo na nossa vida pode se tornar um ídolo. Então muito cuidado com isso. John Calvino, ele vai escrever o seguinte, e essa frase é bem interessante. Ele vai dizer assim: sim, porque tão logo experimentamos um pouco da divindade pela contemplação do universo, em seguida abandonamos o Deus verdadeiro e em seu lugar erigimos os sonhos e as imagináveis do nosso cérebro. Ou seja, até os nossos sonhos que a gente coloca, independente se para onde eu vou, eu coloco como primazia na minha vida, isso se torna um ídolo na minha vida e eu preciso me abster disso. Então, para muitos, a possessão ou as possessões, elas se tornam um ídolo no coração. Em um mundo em que nós vemos que você é mais conhecido pelo que você tem, do que você é, então não é de se admirar que muitos estão brigando para ter possessões, para ter posses, onde quando você tem, você é reconhecido, ou quando você não tem, você não é nem lembrado. E essa é uma inversão de valores, meus amados irmãos, porque Deus valoriza o que você é e não o que você tem. Para Deus pouco importa o que você tem. E muitos têm e não faz disso um verdadeiro mordomo, que foi o que nós aprendemos na escola, na EBD de hoje. Muitos têm aquilo que Deus deu e não faz disso uma mordomia, a mordomia certa que Deus quer de cada um. Então o mundo prega isso: você é conhecido pelo que você possui. Mas Deus, ao contrário do mundo, Ele diz que Ele reconhece você pelo que você é na sua essência, no seu coração, e não pelo que você possui. Porque você pode ser um milionário e ser reconhecido por Deus como alguém humilde, que tem um coração contrito e quebrantado, que é salvo por Jesus, porque a sua riqueza, os bens que você tem, não te deixa, não compromete a sua vida com Deus. Você pode ser um pobre também que não tenha nada, porém será avarento, ao ponto de não reconhecer Deus como a primazia da sua vida. Então, para muitos, as possessões, elas se tornam ídolo no coração. É tudo que eles pensam, eles vivem por isso. Eles vivem para ter. Onde o saco de encher nunca enche. E ele nunca está satisfeito com o que ele tem. Ele precisa de mais. Ele precisa de mais. E esse desejo desenfreado se torna uma idolatria na vida dele. E ele se esquece de Deus. Eu fico pensando muitas vezes, eu não estou julgando, porque a Bíblia nos dá o direito de julgar quando nós julgamos pela reta justiça. Você pode. Às vezes a pessoa fala assim: mas a gente não pode julgar ninguém. Você pode, se você o julgá-lo pela reta justiça. A Bíblia fala. Mas eu não posso julgar ninguém o quê? Pela aparência. Não julgueis pela aparência, mas sim pela reta justiça. Então pela reta justiça você pode fazer isso. Então às vezes eu fico pensando, essa semana eu vi alguém que ganhou um presente da namorada, um jatinho. Tudo bem, ela pôde dar, ela tem dinheiro para isso. Se você puder, dê de presente para sua esposa um carro, alguma coisa do tipo, né? Ou se não puder dar um carro, dê a ela um buquê de flores. As mulheres aí, dê ao seu esposo um presente também. Às vezes você não pode comprar. A minha mãe, por exemplo, deu ao meu pai uma bicicleta. É um presente. Ofereça ao seu cônjuge um presente qualquer.
Pode ser até um quilo de requeijão, que está caro no momento, eu aceito. Só para dizer que muitas pessoas estão tão pensando naquilo que possui. E às vezes você olha para a vida que eles levam e pensa assim, será que eles estão lembrando de Deus? Nesse luxo todo? Será que eles estão lembrando de Deus nessa mordomia que eles vivem? Nesses prazeres? Será que eles estão lembrando de Deus nessa pompa toda que eles vivem nesse mundo, com tanto dinheiro, com tanta regalia? Será que eles lembram de Deus? Muitos lembram de Deus, mas não seguem a Deus. Muitos lembram de Deus, irmãos. Há muitos jogadores de futebol, por exemplo, que na hora que faz um gol aponta para Deus, mas nunca tiveram encontro com Jesus. Nunca. Então, as possessões, elas se tornam um ídolo também, porque as pessoas hoje querem algo que seja palpável, as pessoas querem algo que eles possam pegar, que eles possam ver. Muitos querem fazer, aquela viagem, eu quero fazer essa viagem dos meus sonhos. E ele luta, e ele vai, e essa viagem, eu tenho que fazer essa viagem, aquilo vai desgastando ele vai tornando aquilo algo primordial na sua vida, ao ponto dele se esquecer de Deus. Muitos, para os irmãos terem ideia dos ídolos, muitos têm até a própria comida como ídolo, ao ponto de comer para tirar da sua vida a ansiedade. É assim que funciona. Mas Deus, como aplicado ao contexto aqui de Israel, Deus quer nos livrar da idolatria. Tudo aquilo, meus amados irmãos, que for um empecilho para que o meu relacionamento de Deus seja quebrado, para que eu fraqueje na fé, para que eu volte para trás, eu devo olhar para aquilo e dizer assim, Senhor, tira isso da minha vida. É duro a gente pedir isso para Deus, né? Porque pode ser que a gente tenha até o nosso cônjuge como ídolo. Mas ele não deve atrapalhar o meu relacionamento com Cristo. Não deve, porque isso deve ser primordial na nossa vida. Quando nós vemos lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao verso 23, ali vai falar do jovem rico, que colocava toda a sua confiança naquilo que ele possuía. Jesus disse para ele assim, vai, vende tudo que tens e terás um tesouro no céu. Talvez a intenção de Jesus não era nem essa para ele, no sentido de que ele fazia aquilo literalmente. Mas naquele momento Jesus estava testando qual era a intenção do seu coração, porque Jesus conhece. E na verdade o coração dele estava voltado, não era para Jesus, e sim para aquilo que ele possuía. A Bíblia diz que ele entristeceu, porque ele possuía muitos bens. Ele voltou para casa, não transformado, porque ele preferiu guardar no seu coração a idolatria por tudo aquilo que ele possuía. Observe, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 6, 10, como Paulo vai falar sobre a verdadeira riqueza, como contristados, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Paulo é um exemplo disso. Ele vai falar aos filipenses que ele sabia viver em toda circunstância de vida. Ele sabia viver no muito, ele sabia viver no pouco, ele sabia viver na escassez, ele sabia viver na abundância, porque não era o seu estilo de vida que definia a sua fé em Cristo, no sentido social da palavra. O que definia a sua vida com Cristo era o seu relacionamento, era aquilo que ele cria. Ele vai dizer isso, estou bem certo em que eu tenho crido. Era a sua fé em Deus, era a sua conversão que ele fez em Cristo. É isso que ele tinha como primordial. Agora, se ele vivesse no muito, ele não se esqueceria de Deus. E se ele vivesse no pouco, ele também não se esqueceria de Deus. Outra coisa, para muitos, a popularidade também se torna um ídolo no seu coração. Como eu já disse, nós vemos nas redes sociais, onde as pessoas têm uma busca desenfreada por reconhecimento. E para isso, eles não medem o que fazem. Eles fazem de tudo.
as coisas mais absurdas para serem reconhecidas, para conseguir ganhar um número alto de seguidores e assim, através desse número alto, chegar a todas as mídias, ser reconhecido no Brasil inteiro e obter lucro. Porque todos que estão em busca disso, eles não estão em busca disso por nada. Eles querem, através disso, ganhar dinheiro, porque hoje você consegue, com um certo número de seguidores nas suas redes sociais, você consegue já monetizar o canal que você está ali sendo seguido. Você consegue já fazer uma propaganda, você consegue já ganhar um dinheiro, ou seja, já é revertido em dinheiro para você, pelo tanto de seguidores que você possui. Então, por causa disso, por causa dessa popularidade, muitos estão vendendo até a sua alma ao diabo. Não é de se assustar que muitos já têm feito até pactos demoníacos para obterem fama, para obterem riqueza, para obterem popularidade, esquecendo eles que o diabo dá, mas ele também tira. E quando ele tira pesado. Quando ele dá, ele te dá também um prego, e ele prega lá na sua parede. E ele vai lá na sua casa limpa e coloca lá no meio da sua sala mais cheirosa toda carne podre, porque o diabo é imundo. Então as pessoas estão buscando a popularidade, e para muitos isso tem um preço alto, eles não importa o que eles façam. João 12, verso 42 e 43 diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus, com toda a intrepidez, falava, e muitos daqueles, dos principais das sinagogas, creram em Jesus, mas eles não confessavam. Sabe por quê? Porque estavam com medo de perder os seus altos cargos nas sinagogas, de não terem mais o reconhecimento ali, de não serem mais lembrados como alguém popular, como alguém que tinha fama ali na sinagoga. Por isso eles omitiam de confessar o nome de Jesus, mesmo crendo nele. E muitas pessoas hoje não querem professar Jesus com medo de perder a sua popularidade aí por onde vive, com medo de perder a popularidade dos amigos, de não ser mais lembrado, com medo de perder a popularidade da empresa que ele trabalha, porque se ele se converter, ele tem que abnegar de muita coisa errada que ele faz, com medo de perder a sua roda de amigos, porque ele sabe que se ele entregar a sua vida a Jesus, ele vai precisar se abster de alguns amigos que são contrários à sua decisão. Ele vai perder a popularidade no meio da sua família, porque ele sabe que se ele se converter, ele vai perder a amizade de muitos da família. João 16, do 1 ao 4. O evangelista vai dizer: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Servir a Deus, meus amados irmãos, muitas vezes nos torna impopular. Como eu disse no começo, muitas às vezes não é nem lembrado. Mas para que ser lembrado pelos homens? Se quem lembra da gente é Deus, se nós fomos reconhecidos por Ele, se Ele já escreveu o nosso nome no livro da vida, não há necessidade de ninguém te conhecer, no sentido de lembrar de você, porque por onde você passa, você deve ser conhecido como cristão. As pessoas devem olhar para você e saber que você é um cristão. Mas quando você aceita Jesus, você se torna impopular. Às vezes você passa e as pessoas nem fazem questão de olhar para você, porque você outrora era alguém que estava lá no meio deles, fazendo de tudo que eles faziam. Agora não, você está transformado, é uma nova pessoa. Você se torna impopular por causa disso. Mas vale a pena, porque quem lembra de você é Deus.
E Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, no capítulo 1, verso 16, ele vai dizer o quê? Não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, não busque popularidade, não busque reconhecimento de ninguém. Você não precisa disso. Você precisa que Deus te reconheça no último dia. Que Deus olhe para você no último dia e diga: vinde bendito do meu Pai, eu estou te conhecendo, eu estou lembrando de você. Você foi aquele que passou por todas as dificuldades, sofreu pesado mesmo, enfrentou todas as dificuldades, mas permaneceu firme à palavra, não olhando para ninguém, esquecendo das afrontas, permaneceu firme naquilo que aprendeu. E hoje eu estou te reconhecendo diante do meu Pai. Esse é o verdadeiro reconhecimento que nós devemos esperar, não o reconhecimento dos homens. E por último, eu quero encerrar dizendo que para muitos os desejos do seu coração se tornam um ídolo no coração deles. E quais são esses desejos? E ele não importa o que ele tem que fazer para conseguir isso. Ele não importa se ele vai conseguir isso por meio de subterfúgios, se ele vai ter que passar alguém para trás, se ele vai ter que fazer o que for, mas ele quer conseguir aquilo a todo preço. Porque o homem nunca deixa de desejar as coisas que ele vê. Se o vizinho tem um carro bom, não, eu preciso ter um melhor. Se o vizinho tem uma casa, eu preciso ter uma casa melhor. Porque ele quer se igualar às pessoas. Ele vive não para ele, ele vive para os outros. E isso é um ídolo perigoso na vida das pessoas, que é a inveja. Ele vive a vida inteira no espelho, na sombra das outras pessoas. Se parece que a grama do vizinho sempre está mais verde do que a dele. Parece que a casa sempre está mais bonita do que a dele. O carro é melhor, os filhos é mais bonito, tem mais saúde. E isso se torna algo que está entranhado no coração dele. E ele passa dia após dia querendo mostrar para os outros que ele precisa viver daquele jeito. Isso é um ídolo. E muitas dessas pessoas são as concupiscências da carne que satisfazem os seus desejos. Gálatas vai falar sobre isso. Paulo, escrevendo aos crentes da Galácia, Paulo vai dizer que todas as obras da carne que satisfazem o desejo das pessoas. E dentro desses desejos da carne, dentro dessas obras da carne, são muitas: a avareza, a prostituição, o apetite desordenado, a luxúria, e por aí vai. Por aí vai. Então, esses desejos são carnais e se tornam ídolos para muitos. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, verso 3, ele vai dizer: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E ele vai dizer também que Demas, amando o presente século, o abandonou. Ele vai, continuando o versículo, ele vai dizer assim: porque Demas, que estava com ele, amando o presente século, amando as obras da carne, amando os seus desejos, amando as concupiscências, amando tudo aquilo que é carnal, me abandonou em pleno ministério e foi embora. E ele ainda vai citar de outros que o abandonaram por causa dos desejos da carne, por causa de tudo aquilo que é pertencente ao pecado. E muitas pessoas hoje estão desta maneira, estão abandonando Cristo pelos desejos, pelas obras da carne. Muitos não estão mais caminhando nessa caminhada porque se atrelaram ao pecado em dado momento do caminho. Ficaram para trás, regressaram na fé, porque amaram mais as obras da carne do que os frutos do Espírito. Estão enrolados, estão fracassados, precisam se reerguer, precisam levantar e voltar-se para o Senhor. Eu concluo dizendo, meus amados irmãos, que estabelecermos ídolos no nosso coração é tão sério quanto criar um ídolo de madeira e colocar lá na nossa estante. Estabelecer ídolos no nosso coração é tão sério
quanto você fazer um ídolo de gesso, colocar lá na sua estante e todo dia você fazer uma oração a ele. E olhando no contexto, a idolatria é algo que Deus despreza. E se é algo que Deus despreza, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso olhar para dentro do meu coração e buscar aquilo que tem atrapalhado a minha vivência com Deus. Aquilo que tem tirado o meu tempo. Aquilo que tem atrapalhado eu ler a Bíblia. E nós temos um ídolo dentro de casa agora que tem tomado muito o nosso tempo. Eu não preciso nem falar o que é, que os irmãos já sabem. E esse ídolo tem afastado muitos da oração, da comunhão e da leitura da palavra. É fato. É de nós olharmos para dentro de nós e vermos o que está atrapalhando a nossa vida com Deus. Que assim Jesus nos abençoe e que nossos corações complete a sua palavra. Amém? Vamos cantar um dos nossos hinos para nós encerrarmos aqui? Os irmãos sugerem algum hino para nós estarmos cantando? 176, Tempo de Ser Santo. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto nessa noite. Nós agradecemos a todos os irmãos que vieram aqui nessa noite, os nossos amigos. Deus abençoe. Eu sei que a Miriam vai fazer o convite, mas eu já vou adiantar. A partir de terça-feira vai iniciar a Semana em Foco da MCM aqui na igreja. Então todos os irmãos estão não convidados, convocados para estar aqui
nesses dias. As irmãs começarão a Semana em Foco na terça-feira, 7h30, e estará terminando no domingo, né? Então será esses dias de culto, onde teremos mensagens voltadas para o tema da conferência. Então os irmãos estão convidados e convocados de estar aqui para estar apoiando, porque, irmãos, as irmãs ensaiaram, as irmãs gastaram tempo, as irmãs dedicaram, as irmãs foram lá, compraram as suas roupas, estaram aqui lindas e maravilhosas, vão preparar um lanche para os irmãos, tudo tem dificuldade. Então os irmãos precisam vir ver como elas estão bem ensaiadas, cantando bonito, e vai ser serão dias que as irmãs estarão aqui junto com a igreja, louvando e exaltando o nome do Senhor. Então estão convocados aqui os homens e o restante dos irmãos de estar aqui nesses dias. Agora eu dou a oportunidade os irmãos que têm algum aviso ou pedido de oração.